Ela olhou para o bolinho na mesa da cozinha como se fosse um tesouro. Era apenas um doce de confeitaria, daqueles embalados em plástico barato, mas para ela significava o mundo inteiro. Tirou uma vela torta do bolso, algo que encontrou na gaveta de emergência, colocou-a no glacê rosa e sentou-se à enorme mesa de mármore branco que parecia nunca ter sido usada. O apartamento de seu chefe, Derek Campbell, era luxuoso, silencioso e intimidador. Mas naquela noite, a cozinha parecia ser só dela. Ela suspirou, acendeu a vela com um isqueiro emprestado e sussurrou: "Feliz aniversário, Luna. 28 anos. Uma vela torta e nenhum presente. Tão glamourosa." Ela fechou os olhos, pronta para fazer um pedido. Mas antes que pudesse apagar a vela, um arrepio percorreu sua espinha. Uma sensação estranha, como se alguém a estivesse observando. Lentamente, ela abriu os olhos e seu coração quase pulou para fora do peito. Lá estava ele, parado na porta da cozinha. Derek Campbell, seu chefe. Terno impecável, expressão séria, pasta de couro na mão. O homem parecia uma estátua de gelo que, de repente, decidiu ganhar vida no momento mais constrangedor possível. Luna congelou na cadeira. Ela engoliu em seco. "Sr. Campbell." Sua voz falhou. "Eu estava só testando o sistema de alarme de incêndio." Seus olhos se moveram lentamente para o bolinho com a vela acesa. O silêncio na cozinha era tão pesado que ela podia ouvir o próprio coração batendo forte. Por um segundo, ela imaginou o pior. Seria demitida? Expulsa por ousar usar a cozinha para apagar uma vela de aniversário. Mas então ele falou. Aquela voz grave e firme que costumava intimidar executivos em salas de reunião ecoou de forma inesperada. "Posso me sentar com você?" Luna piscou. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Ela ouviu direito? "O quê?" gaguejou. "Posso sentar com você?" repetiu Derek, como se estivesse propondo uma fusão de empresas em vez de se oferecer para dividir um pedaço de bolo barato. Luna engoliu em seco novamente. "Claro, claro", murmurou nervosamente. "Mas, só para você saber, você terá que dividir o bolo." E sem julgamentos. Ele puxou uma cadeira e sentou-se ao lado dela. O contraste era quase cômico. Derek Campbell, o milionário frio e distante, lado a lado com a babá desajeitada e engraçada, diante de um bolinho minúsculo com uma vela já derretendo de lado. O silêncio durou alguns segundos. Luna tentou quebrá-lo. "Então, é meu aniversário, 28 anos, e adivinha? 0 presents. Nem um par de meias gastas." Derek virou o rosto para ela. Seus olhos estavam sérios, mas havia algo ali, uma curiosidade inesperada. "Quantos anos?" perguntou. 28, ela repetiu, cruzando os braços. "E não comece com esses discursos motivacionais como se a idade fosse só um número." Ele não respondeu. Apenas continuou olhando para a vela. Finalmente, em voz baixa, disse: "Isso vai mudar." Luna riu nervosamente, ainda tentando esconder o medo de ser pega em um momento tão pessoal. "Vai mudar", repetiu ela, erguendo uma sobrancelha. "Não me diga que está me dando um acordo de confidencialidade de presente, porque, honestamente, um já basta na minha vida." Nenhum sorriso, nenhuma piada, fez com que ele se curvasse levemente nos lábios. Derek se levantou, ajeitou o paletó e pegou a maleta. "Amanhã", disse ele simplesmente, e saiu da cozinha com passos firmes, como se tivesse acabado de tomar a decisão mais importante da sua vida. Luna permaneceu ali, sentada, olhando fixamente para a porta. A chama da vela tremeluzia à sua frente, e sua respiração ainda estava acelerada. "Amanhã?", murmurou ela, incrédula. Este homem fala como um trailer de filme. "Amanhã? O quê? Vai chover dinheiro? Ele vai aparecer com um bolo de 3 andares." Ela riu consigo mesma, nervosa. Mas, no fundo, curiosa, apagou a vela, deu uma mordida no bolo e pensou: "Aposto que vai ser algo tão estranho que nunca vou esquecer." O que ela não sabia era que estava certa. No dia seguinte, Derek Campbell apareceria com um presente. Um presente tão inesperado e incomum que mudaria para sempre a maneira como ela o via. Na manhã seguinte, Luna acordou mais cedo do que o habitual. Não porque quisesse,
mas porque sua mente simplesmente não parava de se perguntar o que Derek queria dizer com aquele amanhã misterioso. Será que ele realmente lhe daria um presente? Ou seria apenas mais uma daquelas frases enigmáticas que os homens ricos gostam de dizer para parecerem interessantes? Ela desceu as escadas da mansão, ainda de pijama, arrastando os chinelos pelo frio chão de mármore. A casa estava silenciosa como sempre. Ela entrou na cozinha bocejando, com o cabelo bagunçado parecendo um ninho de passarinho no alto da cabeça. Abriu a geladeira, procurando o suco de laranja, quando ouviu passos firmes atrás de si. Virou-se rapidamente e quase deixou a garrafa cair das mãos. Derek estava parado ali, com seu impecável terno cinza, cabelo penteado para trás, ereto, e nas mãos algo pequeno e verde. Luna piscou várias vezes, tentando entender o que estava vendo. Era uma plantinha minúscula, uma pequena suculenta em um vaso branco. E o pior de tudo, tinha uma fita azul enorme e ridícula amarrada em volta, do tipo que parecia ter sido feita por uma criança de 5 anos durante uma aula de artes e trabalhos manuais. Por um segundo, Luna ficou em silêncio absoluto. Então, uma gargalhada explodiu como uma bomba de confete. Meu Deus! Luna se curvou, segurando a barriga enquanto ria. Isso é um presente de aniversário ou uma oferenda para algum ritual secreto de milionário? Derek ficou parado, segurando a planta com a mesma seriedade com que assinará um contrato de $1 milhão. A expressão dele não mudou, mas Luna podia jurar ter visto um leve rubor subindo por suas bochechas. É um presente, disse Derek, entregando a planta a ela. Luna enxugou as lágrimas de tanto rir e pegou o vaso delicadamente, ainda com um sorriso de orelha a orelha. Sério? Uma suculenta? Com um laço azul que parecia ter sobrevivido a um furacão, Derek ajeitou a gravata, visivelmente desconfortável. Pegaria antes de responder. Foi a única coisa viva que consegui encontrar na floricultura que estava aberta às 7 horas da manhã, admitiu, evitando o olhar dela. O balconista sugeriu rosas, mas achei que era demais. Luna mordeu o lábio para não rir de novo. Então, você escolheu uma planta que parece um cacto de brinquedo. Faz todo o sentido. Succulentes cell resistance. Derek cruzou os braços como se estivesse defendendo uma apresentação de negócios. Elas não precisam de muita água. São práticas. Uau! Luna fingiu estar impressionada. Você realmente sabe como fazer uma mulher se sentir especial. E, Luna, trouxe algo que mal precisa de atenção, assim como você. Derek abriu a boca, claramente sem saber como responder. Pela primeira vez desde que Luna começou a trabalhar lá, ele pareceu completamente perdido. Não foi isso que eu quis dizer, murmurou ele, esfregando a nuca. Luna colocou a planta no balcão e sorriu, desta vez com mais carinho. Só estou brincando, disse ela, suavizando o tom. Na verdade, é doce de um jeito estranho e totalmente seu, mas é doce. Derek finalmente olhou para ela. Havia algo diferente em seus olhos. Não era a frieza habitual ou aquela distância calculada que ele mantinha de todos. Era curiosidade. Talvez até algo mais. Por que você fez isso? Perguntou Luna, inclinando a cabeça. Quer dizer, sério, você mal fala comigo, exceto sobre o Sam. E de repente você aparece com um presente. Derek hesitou. Ele abriu a boca e fechou-a novamente. Parecia estar travando uma batalha interior. Eu não sei, ele finalmente admitiu, com a voz mais baixa. Tem algo diferente em você. Luna sentiu o coração disparar. Ela não esperava por aquilo. Ou pela sinceridade na voz dele. Diferente como? Perguntou ela, tentando manter o tom de voz leve. Diferente como se ela usasse chinelos com estampa de flamingo na minha casa ou diferente como se ela não tivesse medo de me provocar. Derek quase sorriu. Quase as duas coisas. O silêncio que se seguiu não foi constrangedor. Era novo. Algo que Luna não sabia bem como interpretar. Derek pigarreou e deu um passo para trás como se de repente tivesse se lembrado de algo importante. Preciso ir reunião às 8, disse ele, voltando ao seu tom profissional de sempre. Claro, Luna assentiu, ainda segurando o vaso. Obrigada pela suculenta. Vou chamá-la de Fred Rico. Derek parou na porta e se virou levemente. Frederico? Sim,
Ele parece um Frederico. Sério, formal, mas com uma reverência ridícula que estraga tudo. Nesse momento, Derek realmente sorriu. Foi rápido, quase invisível. Mas Luna viu, e isso a deixou mais feliz do que esperava. Ele saiu da cozinha sem dizer mais nada, e Luna ficou ali olhando para a plantinha como se fosse a coisa mais preciosa do mundo. Bem, Frederico, parece que você e eu vamos ser grandes amigos, murmurou ela, gentilmente, tocando uma das folhas. Ela colocou a panela no parapeito da janela da cozinha, onde o sol da manhã brilhava suavemente. Estava prestes a subir as escadas para preparar Sam quando algo no chão lhe chamou a atenção. Era uma pasta de couro preto com as iniciais DC gravadas em ouro. Luna franziu a testa. Dererick devia tê-lo deixado cair sem perceber. Ela o pegou para levá-lo ao escritório dele, mas, ao levantá-lo, alguns papéis escorregaram. Ah, não, murmurou ela, ajoelhando-se para recolhê-los. Então, seus olhos pousaram em um documento específico. As palavras no topo a fizeram congelar. Petição para modificação da guarda compartilhada. Samuel Derek Campbell. Luna leu o título 2 vezes para ter certeza de que estava vendo corretamente. Guarda compartilhada, Sam. Seus olhos percorreram rapidamente o texto. Nomes surgiram. Elizabeth Monroe, avu materna de Sam. Argumentos jurídicos. Frases como ausência emocional do pai e ambiente inadequado para o desenvolvimento saudável da criança. O coração de Luna afundou. Derek esteve prestes a perder a custódia de Sam? Ou pelo menos parte dela. De repente, muitas coisas começaram a fazer sentido. A tensão constante de Dererick. A maneira como ele evitava ficar em casa por muito tempo. O jeito como ele às vezes olhava para o filho, como se tivesse medo de fazer algo errado. Luna rapidamente juntou os papéis e os colocou de volta na pasta. Suas mãos tremiam levemente. Ela não deveria ter visto aquilo. Não era da conta dela. Mas agora que sabia, não podia simplesmente esquecer. Subiu as escadas, segurando a pasta com força, a mente girando em 1000 direções. Bateu na porta do escritório de Dererick, mas não houve resposta. Ele já tinha saído. Ela colocou a pasta bem no centro da mesa dele, onde ele a veria assim que voltasse. Ao se virar para sair, olhou pela janela do escritório. Perto da entrada da mansão, Dererick estava entrando no carro preto. Ele parecia cansado. Seus ombros estavam caídos de um jeito que ela nunca vira antes. Luna suspirou. Tem alguma coisa acontecendo aqui, murmurou para si mesma. E tenho a sensação de que as coisas vão ficar muito mais complicadas. Ela saiu do escritório e fechou a porta com cuidado. No corredor, ouviu a voz de Sam chamando do seu quarto. Luna, Luna, você pode me ajudar a encontrar meu dinossauro azul? Ela respirou fundo, afastando os pensamentos perturbadores, e recolocou um sorriso no rosto. Já vou, Sam. Aposto que ele está se escondendo debaixo da cama de novo. Mas enquanto caminhava em direção ao quarto do menino, a imagem daqueles documentos não saía de sua mente. Quando ela entrou no quarto, Sam estava de joelhos, estendendo o braço debaixo da cama. Ele tem que estar aqui, murmurou Sam, com a voz abafada. Eu sempre o deixo debaixo do meu travesseiro, mas ele fugiu de novo. Luna sorriu e se ajoelhou ao lado dele. Dinossauros não fogem, Sam. Eles não têm pernas rápidas. As suas provavelmente ficaram presas em algum lugar. Depois de alguns minutos procurando, Luna encontrou o brinquedo preso entre a cabeceira da cama e a parede. Encontrei o fugitivo, anunciou ela, erguendo o dinossauro azul como se fosse um troféu. Sam pulou de alegria e abraçou o brinquedo contra o peito. Obrigada, Luna. Você é o máximo. Ela bagunçou o cabelo dele delicadamente. Claro que sou. Agora vai escovar os dentes e se trocar. Vamos fazer algo divertido hoje. O que é? Os olhos de Sam brilharam. É uma surpresa, mas envolve tinta, papel e muita bagunça. Sam correu para o banheiro, animada. Luna ficou ali por um momento, olhando ao redor do quarto. Estava perfeitamente arrumado, cheio de brinquedos educativos caros. Mas faltava alguma coisa. Faltava vida. Faltava bagunça. Faltava a presença de um pai. Ela suspirou, lembrando-se dos papéis novamente.
Derek lutava para manter o filho por perto, e Sam provavelmente nem sabia. Luna tomou uma decisão naquele momento. Ela não ia contar nada sobre o que tinha visto. Não era o momento, mas faria tudo o que pudesse para mostrar que aquela casa, por mais fria que parecesse, tinha amor, e que Derek, por mais distante que parecesse, merecia uma chance. Mais tarde, na sala de estar, Luna espalhou grandes folhas de papel no chão, junto com potes de tinta de todas as cores. Sam já estava vestindo uma camiseta velha, pronta para a bagunça. Hoje vamos fazer pinturas de mãos, anunciou Luna, mergulhando a mão na tinta vermelha e pressionando-a contra o papel. Vamos criar um zoológico inteiro. Sam riu e a copiou, escolhendo a tinta verde. Vou fazer um dragão gigante. Dragões não vivem em zoológicos, Sam. Eles vivem no meu. Luna riu e continuou pintando. Foi quando ela ouviu a porta da frente se abrir. Derek voltou mais cedo do que o esperado. Ela olhou para as mãos sujas de tinta, para Sam, todo sujo de verde e amarelo, e para a sala de estar que parecia ter sido atravessada por um tornado colorido. Ah, não, murmurou ela. Derek apareceu na porta, ainda de terno, pasta de couro na mão. Ele parou na entrada e encarou a cena à sua frente. Luna se preparou para uma bronca, mas então teve uma ideia. Sr. Campbell, que bom que está aqui, disse ela, levantando-se e deixando marcas de tinta vermelha no chão. Precisamos de mais uma pessoa para o projeto. Derek piscou. Projeto? Sim, estamos criando um mural de arte moderna. Luna pegou um pincel e ofereceu a ele. O Sam está fazendo os dragões. Eu estou trabalhando nos elefantes, e você pode fazer, sei lá, algo sério e executivo, como um gráfico de pizza. Sam largou o pincel e correu até o pai, agarrando a barra do paletó com as mãos manchadas de tinta. Papai, você tem que fazer um tubarão, por favor. Derek olhou para o filho, depois para Luna, finalmente, para o pincel na mão dela. Ele parecia estar travando uma batalha interna. Tenho trabalho, disse ele, hesitante. O trabalho pode esperar 10 minutos, insistiu Luna, ainda segurando a escova. Vamos, Sr. Campbell. Mostre que você sabe se divertir. Por um momento, Luna pensou que ele recusaria e iria direto para o escritório. Mas então algo inesperado aconteceu. Derek soltou um longo suspiro, tirou o paletó, colocou a pasta no sofá e pegou o pincel da mão de Luna. 10 minutos, disse ele, ajoelhando-se ao lado de Sam. Luna teve que morder o lábio para não gritar de alegria. Derek mergulhou o pincel na tinta azul e começou a desenhar algo que deveria ser um tubarão, mas parecia mais uma salsicha com dentes. Papai, esse tubarão parece estranho, disse Sam, tentando não rir. É um tubarão estilizado, respondeu Derek. Sério. Luna não conseguiu se conter e caiu na gargalhada. Estilizado. Parece uma salsicha de matar. Até Derek deu um leve sorriso. Foi breve, mas estava lá. Os três continuaram pintando e, pela primeira vez, Luna viu Derek relaxar. Ele riu das piadas de Sam, fez perguntas bobas sobre cores e até deixou o filho pintar uma estrela na manga de sua camisa branca. Quando os 10 minutos se passaram, Derek se levantou e olhou para as mãos cobertas de tinta azul. Parecia surpreso consigo mesmo. Obrigado, Luna, disse ele, com a voz mais suave. Pelo quê? Perguntou, genuinamente curioso. Derek olhou para Sam, que agora desenhava um sol amarelo gigante no canto do papel. Por isso, disse ele, gesticulando em direção à bagunça colorida, por fazê-lo sorrir daquele jeito. Luna sentiu um aperto no peito. Naquele momento, ela entendeu que Derek não era frio por escolha própria. Ele simplesmente não sabia como se conectar e estava tentando aprender. De nada, disse ela, sorrindo. Mas da próxima vez você terá que melhorar esse tubarão. Parece mais um peixe inflável de piscina. Derek balançou a cabeça, quase rindo, e subiu para trocar de roupa. O resto do dia passou rápido. Luna preparou o jantar, ajudou Sam a tomar banho e arrumou a sala de estar, que ainda tinha respingos de tinta em alguns cantos. Naquela noite, depois de colocar Sam para dormir, Luna desceu para a sala com uma xícara de chá. Sentou-se no sofá e pegou o baralho de Uno que Sam havia deixado na mesa de centro. Ela estava embaralhando as cartas distraidamente quando Derek desceu as escadas.
Ele estava com roupas casuais agora, calça de moletom e uma camiseta cinza. Luna nunca o tinha visto daquele jeito. Ele parecia mais humano, menos um robô corporativo. Quer jogar? Luna ofereceu, segurando o baralho. Dererick hesitou, mas acabou sentando na poltrona ao lado dela. Faz anos que não jogo Uno. Não é nada de especial. Você simplesmente descarta as cartas. Luna começou a distribuir as cartas. Só para você saber, eu sou imbatível. Eles jogaram algumas rodadas em silêncio. Luna continuou vencendo e Dererick parecia genuinamente focado, como se estivesse em uma negociação comercial. Você leva isso muito a sério, disse Luna, dando um +4. Dererick pegou 4 cartas sem reclamar. Eu levo tudo a sério, notei. Luna jogou outra carta. Mas, sabe, às vezes não tem problema ser humano. Estragar o tubarão, perder no Uno, deixar a vida acontecer. Dererick olhou para ela, curioso. Você sempre diz o que pensa. Sempre. É um defeito e uma virtude. Então Luna, sem pensar muito, deixou escapar algo enquanto olhava suas cartas. Brincar com você é como brincar com um robô sem alma. Sério, até o Fred rico tem mais emoção e ele é um impostor. Silêncio. Luna congela. Ela lentamente levantou os olhos e viu Derek olhando diretamente para ela. Nem com raiva, nem com frio. Ele estava rindo. Não era uma risada alta, mas era real. Seus ombros tremiam levemente e ele cobriu a boca com a mão, tentando se conter. Robô sem alma, repetiu Dererick, ainda rindo. Luna ficou vermelha. Eu não queria dizer isso em voz alta, mas você disse. Escorregou. Dererick parou de rir, mas o sorriso permaneceu. Engraçado. Sam disse algo parecido semana passada. Sam te chama de robô. Ele disse, eu era como aqueles bonecos de ação que não conseguem dobrar os braços. Luna mordeu o lábio, tentando não rir, mas não conseguiu evitar. A risada saiu, e logo os dois estavam rindo juntos. Quando as risadas finalmente cessaram, Dererick apoiou os cotovelos nos joelhos e olhou para Luna com uma expressão que ela não conseguiu decifrar. Você tem razão, disse ele baixinho. Às vezes, sou meio robô. Mais ou menos. Totalmente, respondeu Luna, mas havia calor em sua voz. Dererick sorriu novamente. Naquele momento, algo mudou. Não era mais apenas chefe e empregado. Era outra coisa. Algo que Luna ainda não conseguia nomear, mas que a deixou um pouco mais leve. Eles voltaram ao jogo e, desta vez, Dererick parecia mais relaxado. Ele fazia piadas ruins sobre as cartas, reclamava sempre que Luna jogava um +2 e até comemorava quando finalmente ganhava uma rodada. Quando o relógio bateu meia-noite, Luna bocejou e se levantou. Acho que é hora de dormir. Amanhã, você vai querer fazer mais bagunças coloridas. Dererick assentiu e colocou as cartas de volta na caixa. Obrigada, Luna, por hoje. Você já disse isso. Ela sorriu. Mas de nada de novo. Ela subiu as escadas, antes de entrar no quarto, olhou para trás. Dererick ainda estava na sala, olhando para a parede de arte que haviam feito antes. Ele tocou delicadamente o tubarão mal desenhado e sorriu para si mesmo. Luna entrou na sala com um sorriso no rosto. Talvez, apenas talvez, aquele homem frio e distante estivesse começando a derreter. Nos dias que se seguiram, algo mudou na rotina da casa. Dererick começou a chegar mais cedo do trabalho. Não muito cedo, mas o suficiente para jantar com Sam antes de dormir. Luna percebeu que ele estava se esforçando para estar presente, mesmo que ainda parecesse constrangido durante os momentos em família. Naquela quinta-feira, Dererick chegou em casa às 6h30. Luna estava na sala ajudando Sam com um quebra-cabeça de dinossauro quando ouviu a porta da frente se abrir. Papai! Sam largou as peças e correu para o pai, que o pegou. E aí, campeão? Como foi seu dia? Luna me ensinou a fazer aviões de papel. Olha! Sam apontou para vários aviões espalhados pela sala, alguns pendurados no lustre. Dererick olhou para Luna, que deu de ombros com um sorriso inocente. Arte contemporânea. É uma instalação sobre liberdade e movimento. Claro que é, respondeu Derek em um tom que Luna podia jurar ser diversão disfarçada. Papai, você vai jantar com a gente hoje à noite?
Perguntou Sam, esperançosa. Vou sim. Na verdade, vou fazer o jantar hoje à noite. Luna ergueu as sobrancelhas, surpresa. Você cozinha? Não é grande coisa. Só vou esquentar uma lasanha. Derek sentiu Sam. Tem uma congelada na geladeira. Luna cruzou os braços, cética. Você sabe usar o forno, né? Claro que sim. Derek franziu a gravata. Não sou completamente inútil na cozinha, se você diz, murmurou Luna, voltando a se concentrar no quebra-cabeça com Sam. Derek entrou na cozinha com passos confiantes. Luna ficou na sala, mas manteve-se atenta. Ela ouviu a porta da geladeira se abrir, algo sendo rasgado, em seguida, o micro-ondas apitando. Alguns minutos depois, ela ouviu Derek resmungar algo pouco claro. Depois, mais bips, depois mais murmúrios. Luna olhou para Sam. Acho melhor eu ir ver o que está acontecendo. Ao entrar na cozinha, encontrou Derek parado em frente ao micro-ondas, olhando para a tela com uma expressão confusa. Qual é o problema? Perguntou Luna, aproximando-se. Coloquei a lasanha para esquentar, mas o tempo não anda. Derek apertou mais botões. Essa coisa deve estar quebrada. Luna espiou pela janela do micro-ondas e prendeu a respiração. A lasanha ainda estava no recipiente de alumínio. Derek, disse ela, tentando manter a calma. Você colocou a lasanha ainda com o papel alumínio? Sim. E daí? E daí? Papel alumínio e micro-ondas não combinam. Luna abriu a porta rapidamente e tirou o recipiente. Isso pode explodir. Exploder? Derek franziu a testa. Você está exagerando. Exagerando? Você quase transformou a cozinha em um cenário de ação. Luna tirou a lasanha do papel alumínio e a colocou em um prato de verdade. Quem imaginaria que um CEO de uma empresa de tecnologia não sabe usar um micro-ondas? Derek cruzou os braços, visivelmente envergonhado. Eu sempre como fora ou peço comida para entrega. Não preciso cozinhar. Bem, hoje você vai aprender. Luna colocou o prato no micro-ondas e acionou o timer. 6 minutos e nada de metal lá dentro. Eles ficaram lado a lado, observando o prato girar dentro do micro-ondas. O silêncio foi quebrado por um pequeno estalo vindo de dentro, seguido por uma faísca. Os olhos de Luna se arregalaram. O que foi isso? Outro estalo, depois uma luz forte, e de repente o micro-ondas começou a fazer um barulho estranho, como se estivesse gemendo de dor. Afaste-se! Luna puxou Derek. A máquina deu um último gemido dramático e soltou uma baforada de fumaça branca pela porta. O visor piscou 3 vezes e ficou completamente escuro. Silêncio. Luna e Derek ficaram ali, olhando para o micro-ondas desligado. Você desligou o micro-ondas, disse Luna, atordoada. Eu não fiz nada, defendeu-se Derek. Foi você quem disse isso, mas foi você quem colocou o papel alumínio antes. Você provavelmente fritou o sistema. Isso não faz o menor sentido. Ah, sim. Luna começou a rir. Você é tão ruim na cozinha. Até os eletrodomésticos falham. Derek tentou ficar sério, mas os cantos da boca se contraíram. E então ele começou a rir também. Sam apareceu na porta da cozinha, com os olhos arregalados. Por que tem fumaça? Porque seu pai decidiu declarar guerra ao micro-ondas, respondeu Luna, ainda rindo. E ele perdeu. Eu não perdi, protestou Derek. Foi um empate técnico. Luna riu tanto que teve que se encostar no balcão. Ela pegou uma lata de refrigerante que estava ali perto e a abriu, tentando se recompor, mas o riso ainda a dominava, e quando tentou tomar um gole, derramou metade do refrigerante no chão. Ah, não! Ela olhou para as poças marrons que se espalhavam pelo chão branco. Derek deu um passo para trás, tentando desviar do refrigerante, mas caiu bem na parte mais escorregadia. Seus pés deslizaram para frente, os braços se agitando no ar para se equilibrar, e ele caiu de costas com um baque. Luna largou a lata e correu para ajudá-lo. Você está bem? Deixe-me ajudá-lo. Ela estendeu a mão para ele, mas, ao puxar, seus próprios pés escorregaram no refrigerante. Luna perdeu o equilíbrio e caiu para trás, aterrissando ao lado de Derek com outro baque.
Os dois estavam deitados no chão da cozinha, olhando para o teto. Sam apareceu acima deles, olhando para baixo. Vocês estão bem? Luna virou a cabeça para Derek. Ele fez o mesmo. Seus olhares se encontraram, por um segundo, apenas se entreolharam. Então Luna começou a rir. Uma risada baixa a princípio, que foi ficando mais alta até encher a cozinha inteira. Derek tentou contê-la, mas foi impossível. Ele também riu, uma risada genuína e plena que Luna nunca tinha ouvido dele antes. Somos patéticos, disse Luna entre risos. Completamente. Derek concordou, passando a mão no rosto. Sam, sem entender muito bem o que estava acontecendo, começou a rir também e se jogou entre eles. Que divertido! Gritou o menino. Os três ficaram ali, deitados no chão grudento de refrigerante, rindo como se fosse a coisa mais natural do mundo. Quando finalmente conseguiram se levantar, Luna pegou um pano de prato e começou a limpar a bagunça. Derek ajudou, ainda sorrindo. Acho que vamos ter que pedir pizza, disse ele, jogando algumas toalhas de papel no lixo. Boa ideia. E desta vez, deixe que eu decido. Não confio mais em você perto de eletrodomésticos. Eles pediram pizza de calabresa e refrigerante de uva. Enquanto esperavam a entrega, Luna arrumou a mesa e Sam escolheu um filme de animação para eles assistirem depois. Quando a pizza chegou, os três se sentaram à mesa. Derek serviu as faixas. Luna serviu as bebidas e Sam não conseguia parar de falar sobre os aviões de papel que havia feito. Tudo estava calmo e aconchegante até que Sam, com a boca cheia de pizza, fez uma pergunta completamente inesperada. Papai, você e a Luna poderiam se casar. Luna engasgou com o refrigerante. Começou a tossir, com os olhos lacrimejantes. Derek congela. O pedaço de pizza ficou preso no meio da boca. O quê? Luna conseguiu dizer entre tosses. Sam olhou para os dois com pura inocência. Casados como nos filmes. Então Luna poderia viver aqui para sempre e seríamos uma família de verdade. Derek lentamente colocou a pizza de volta no prato, como se um movimento repentino pudesse quebrar o momento. Sam, não é isso, ele começou, mas não sabia como terminar. Luna limpou a boca com um guardanapo, ainda recuperando o fôlego. Sam, eu já moro aqui, disse ela, tentando manter o tom descontraído. Mas seria mais legal se você fosse minha mãe de verdade, insistiu o menino, com os olhos brilhando. Você faz panquecas engraçadas, brinca comigo e faz o papai rir. O silêncio à mesa era ensurdecedor. Luna olhou para Derek, que encarava o prato como se a resposta para todos os problemas da vida estivesse escondida em algum lugar entre o queijo e o molho de tomate. Sam, disse Luna gentilmente. Seu pai e eu estávamos, ela procurou as palavras certas. Somos amigos. Ele é meu chefe. Eu cuido de você. É diferente, mas vocês riem juntos. Sam argumentou com a lógica simples de uma criança. E vocês dois caíram no chão hoje. E ontem à noite jogaram Uno até tarde. Isso é coisa de família. Derek finalmente ergueu os olhos e encontrou os de Luna. Havia algo em seu olhar que ela não conseguia decifrar. Confusão, medo, esperança. Sam, termine sua pizza, disse Derek, com a voz um pouco mais firme. Então vamos assistir ao filme que você escolheu. Mas, papai. Sam, repetiu Derek. Desta vez mais sério. O menino fez beicinho, mas obedeceu, voltando a comida em silêncio. Luna beliscou sua fatia sem realmente comer. Seu coração ainda batia forte, e não só porque ela havia engasgado. Era por causa da pergunta e da maneira como Derek a olhou logo em seguida. O resto do jantar transcorreu em um silêncio desconfortável. Sam tentou algumas vezes puxar assunto, mas nem Luna nem Derek pareceram muito receptivos. Quando terminaram, Luna rapidamente limpou a louça e a levou para a pia. Derek levou Sam para a sala para assistir a um filme. Luna ficou na cozinha mais tempo do que o necessário, lavando a louça com movimentos automáticos. Cassida? A ideia era absurda, ridícula, impossível. Mas por que seu coração disparou daquele jeito quando Sam perguntou? Na manhã seguinte, Luna acordou com a estranha sensação de que algo havia mudado. A pergunta de Sam ainda ecoava em sua cabeça, e ela não conseguia parar de pensar na expressão de Derek quando o garoto a disse.
Ela desceu para a cozinha mais cedo do que de costume, precisando de um café forte para organizar seus pensamentos. Ela estava servindo sua xícara quando a campainha tocou. Ela franziu a testa. Quem poderia ser tão cedo? Abriu a porta e viu Ellen, a babá da casa ao lado. Uma mulher de 40 e poucos anos, sempre com o cabelo preso em um coque apertado e uma expressão de quem conhece todos os segredos do mundo. Bom dia, Luna, disse Ellen com um sorriso que não alcançava seus olhos. Bom dia, Ellen. Precisa de alguma coisa? Ah, não. Só vim trazer isso. Ela estendeu um recipiente de plástico. Sobrou um pouco de bolo de cenoura da festa de ontem. Pensei em dividir. Luna pegou o recipiente, desconfiada. Ellen nunca fora do tipo que compartilhava. Obrigada. É muita gentileza sua. Ellen se inclinou levemente como se estivesse prestes a compartilhar um segredo. Então, como estão as coisas por aqui? Vi o Sr. Campbell chegando cedo ontem. Que bom que ele está passando mais tempo em casa, não é? Luna sentiu um pequeno alarme disparar em sua cabeça. Sim, ele tem tentado jantar com o Sam com mais frequência. Que fofo, disse Ellen com um sorriso alegre. E você também come com eles? Às vezes, respondeu Luna, sem saber para onde a conversa estava indo. Ai? Que aconchegante. A palavra pairou no ar, desconfortável. Luna estreitou os olhos. Desculpe, aconchegante. Como? Ellen deu de ombros, mas o gesto carregava um quê de travessura. Ah, você sabe como as pessoas são. Sempre conversando. Babá jovem, solteira, bonitão, chefe, jantares em família. As pessoas começam a conversar, sabe? Luna sentiu o sang fervor. Quem está falando, Ellen? Ah, querida, não leve para o lado pessoal. Ellen soltou uma risadinha falsa. É que os vizinhos andam comentando. Dizem que vocês dois são muito próximos. Um dos funcionários mencionou ter visto vocês rindo juntos na cozinha outro dia. E você sabe como as pessoas interpretam as coisas. Interpreter. Luna cruzou os braços. Ou desabafar. Ellen fingiu inocência. Só estou repetindo o que ouvi. Não sou eu quem está dizendo que vocês dois estão tendo um caso. O queixo de Luna caiu, atordoada. Um caso? Você só pode estar brincando. Mas não precisa ficar bravo comigo, disse Ellen, erguendo as mãos defensivamente. Só achei que você devia saber o que as pessoas estão dizendo. Afinal, reputação é tudo, certo? E com isso, Ellen se virou e foi embora, deixando Luna parada na porta com o recipiente do bolo nas mãos e a fúria crescendo em seu peito. Ela fechou a porta com mais força do que pretendia e voltou para a cozinha, respirando fundo. Ela colocou o recipiente no balcão com tanta força que quase rachou. Rainha da fofoca, murmurou. Ela tem que inventar coisas onde não tem nada. Mas a semente da dúvida estava plantada. Será que outras pessoas estavam pensando a mesma coisa? Será que Derek sabia dos boatos? Quando Derek desceu para o café da manhã, Luna ainda estava chateada. Ele percebeu imediatamente. Algo errado? Perguntou, servindo-se de café. Luna cruzou os braços. Você sabia que os vizinhos acham que estamos tendo um caso? Derek congelou com a xícara no ar. O quê? Ellen, a babá da casa ao lado, veio me avisar que as pessoas da vizinhança andam conversando. Dizem que somos muito próximas. Derek pousou calmamente a xícara no balcão. E te incomoda o que dizem? Claro que sim, exclamou Luna. Minha reputação está em jogo. As pessoas vão pensar que sou o tipo de pessoa que se envolve com o chefe. Derek olhou para ela com sua expressão séria de sempre. Mas você não está envolvida. Eu sei disso. Você sabe disso, mas aparentemente ninguém mais sabe. Luna, disse Derek com firmeza. Ignore. Pessoas entediadas inventam histórias. Não dê importância a isso. Fácil para você falar, murmurou Luna. Você é o chefe rico. Eu sou só a babá. Adivinha quem vai acabar parecendo o vilão dessa história? Derek suspirou, mas não respondeu. Ele pegou sua maleta e foi em direção à porta. Vou trabalhar. Tente não deixar isso te afetar. Claro, não está me incomodando nem um pouco,
disse Luna sarcasticamente. Mas ele já tinha ido embora. O dia se arrastou. Luna tentou se distrair brincando com Sam, mas a conversa com ele ainda a incomodava. Como as pessoas podiam ser tão mesquinhas? Naquela noite, depois do jantar, Sam perguntou se poderiam brincar de algo divertido. Luna sugeriu charadas, e o menino adorou a ideia. Eu vou primeiro, gritou Sam, pulando de alegria. Ele fingiu ser um leão, depois um avião, por fim, um robô, o que fez Luna rir, pois o robô era claramente uma imitação do seu pai. Derek entrou na sala no meio do jogo, para surpresa de Luna, sentou-se no sofá para assistir. Pai, agora é a sua vez. Sam estendeu o papel com a palavra para Derek. Sam, eu não. Por favor. Derek suspirou, mas pegou o papel. Leu a palavra e franziu a testa. Como eu faço isso? Sem falar. Só fingir. Sam riu. Derek se levantou e começou a fazer mímicas. Fez gestos com as mãos, apontou para si mesmo, depois para Luna, por fim, fez um coração no ar. Os olhos de Luna se arregalaram. Casamento. Derek congela. Sam bateu palmas. Pode deixar. Era casamento. Luna sentiu o rosto esquentar. Derek ainda estava parado no meio da sala, com as mãos no ar como se tivesse sido pego fazendo algo que não devia. Minha vez. Luna se levantou rapidamente, tentando esconder o constrangimento. Ela pegou um papel e leu: casamento. Claro, o universo estava claramente conspirando contra ela. Ela respirou fundo e começou a encenar. Fez o gesto de colocar um véu, caminhar pelo corredor e segurar um buquê invisível. Sam gritou a resposta, mas Luna continuou. Ela olhou para Derek, sem pensar muito, pensou em colocar um anel em seu dedo. Derek a encarou, seus olhos fixos nos dela por um tempo um pouco longo demais. Então, como se estivesse em transe, deu um passo à frente. Luna também deu um passo à frente. Seus corações batiam em sincronia. O rosto dele estava perto. Perto demais. Pai, Luna, vocês vão mesmo se beijar, gritou Sam, animado. A voz do garoto interrompeu o momento. Derek recuou imediatamente, como se tivesse levado um choque. Isso não pode acontecer, disse ele, com a voz tensa. Luna piscou, ainda tentando processar o que quase acontecerá. Então, a raiva tomou conta. Tudo bem, disse ela, cruzando os braços. Porque eu não quero ter nada a ver com o iceberg de terno, de qualquer maneira. Derek cerrou os dentes. Luna, não. Sério, você tem razão. Seria ridículo. Ela se virou para Sam, forçando um sorriso. Sam, que tal continuarmos jogando só nós dois? Seu pai tem coisas importantes e cruéis para fazer. Luna, isso é imaturidade. Derek disse. Imaturidade? Luna se virou. Imaturidade é quase me beijar e depois agir como se eu tivesse alguma doença contagiosa. Eu não ia te beijar. Ah, qual é? Você estava a 2 passos de distância. Você deu um passo à frente. Então, deu? Sam olhou para os dois como se estivesse assistindo a uma partida de tênis. Derek passou a mão pelo cabelo, frustrado. Isso é exatamente o tipo de coisa que não pode acontecer. Você ouviu os boatos hoje. Imagine-se. E se alguém descobrisse que você quase beijou a babá? Luna disparou, com a voz cheia de sarcasmo. Relax, Sr. Campbell. Seu segredo está seguro comigo. Deus nos livre de um homem como o senhor ter chegado tão baixo. Não é disso que se trata. Então, do que se trata? Derek abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Ele olhou para Sam, que o encarava com os olhos arregalados, e depois para Luna. Eu tenho que trabalhar. E saiu da sala, deixando Luna parada ali, tremendo de raiva. E mais uma coisa que ela não queria admitir. Sam puxou sua manga. Luna, por que vocês dois brigaram? Ela respirou fundo e se ajoelhou ao lado dele. Adultos podem ser complicados, Sam. Mas tudo bem. Quer continuar brincando? Mas não estava tudo bem, e Luna sabia disso. Os dias seguintes foram estranhos. Derek praticamente desapareceu. Ele saiu de casa antes de Luna acordar e voltou depois que Sam já estava dormindo. Quando precisava falar com ela,
enviava mensagens curtas e profissionais. Nada mais de bate-papo na cozinha, nada mais de jantares em família, nada. Luna tentava não se importar. Afinal, ela era apenas a babá. Ela não tinha o direito de sentir falta dele, mas sentia, e isso só a deixava mais chateada. Na quarta-feira de manhã, Luna estava na cozinha fazendo café quando ouviu passos na escada. Derek desceu vestindo um terno azul marinho, a gravata perfeitamente reta e o cabelo arrumado. Ele parecia ainda mais distante do que nos últimos dias. Entrou na cozinha sem olhar para ela, foi direto até a máquina de café e pegou uma caneca. Luna mordeu o lábio. O silêncio era insuportável. Ela segurou a cafeteira e se virou para se servir quando seu cotovelo bateu na alça da caneca de Derek, que estava na beira do balcão. A caneca tombou. Café quente derramou direto em seu sapato social. Derek deu um pulo para trás, mas era tarde demais. O líquido marrom escorreu pelo couro preto. Sério? Ele olhou para Luna, incrédulo. Foi um acidente, disse Luna, mas não saiu muito convincente. Um acidente? Derek pegou uma toalha e começou a secar o sapato. Você bateu nele de propósito. Eu não. Luna cruzou os braços. Não é minha culpa que você deixe as coisas na beirada do balcão. A xícara não estava perto da borda. Estava, sim. Estava presta care. Luna, eu sei a diferença entre um acidente e uma encenação. Encenação? Luna sentiu a raiva aumentar. Eu não tenho 5 anos, Derek. Então pare de agir como se tivesse. E eu? Você é quem está me evitando há 3 dias como se eu fosse um fantasma. Derek jogou o pano de prato no balcão. Tenho estado ocupado. Tenho uma empresa para administrar. Claro que sim. Sempre faz. Luna revirou os olhos. Mas antes você chegava em casa a tempo de jantar com seu filho. Agora, nem isso. Não é da sua conta como eu administro meu tempo. É quando sou eu quem tem que confortar o Sam todas as noites quando ele pergunta por que o pai não está em casa. Derek abriu a boca para responder, mas fechou-a novamente. Pegou sua maleta e foi em direção à porta. Preciso ir, disse ele, com a voz fria. Claro que sim, murmurou Luna alto o suficiente para ele ouvir. Fugir. É o que você faz de melhor. Derek parou na porta. Virou-se lentamente. O que você disse? Luna o encarou, os olhos brilhando de frustração. Você me ouviu. Toda vez que as coisas ficam difíceis, você corre. Você se joga no trabalho, se esconde atrás da empresa, finge que nada aconteceu. Mas sabe de uma coisa? Isso não vai fazer seus problemas desaparecerem. O silêncio que se seguiu foi pesado. Derek olhou para ela por um longo momento, com o maxilar tenso e os olhos escuros indecifráveis. Você não sabe nada sobre mim, disse ele finalmente e saiu. Luna ficou sozinha na cozinha, com o coração acelerado e as mãos trêmulas. Será que ela tinha ido longe demais? Provavelmente. Mas ele também, ignorando-a daquele jeito, evitando a própria casa por causa de um quase beijo idiota. O resto do dia se arrastou. Luna levou Sam ao parque, preparou o almoço, ajudou-o com a lição de casa, mas sua mente estava em outro lugar. À tarde, enquanto Sam desenhava na sala de estar, Luna ouviu a porta da frente se abrir. Derek tinha chegado cedo em casa. Isso era incomum. Ele entrou no quarto e olhou para o filho. Sam largou os lápis de cera e correu até ele. Papai, você chegou cedo. Derek pegou o menino no colo, mas Luna percebeu que ele parecia cansado. Exausto, mesmo? Estou. Pensei em passar um tempo com você. Podemos jogar videogame? Claro! Sam correu para pegar os controles e Derek finalmente olhou para Luna. Ela rapidamente desviou o olhar e subiu as escadas para dar espaço a eles. Horas depois, com o sol já se pondo, Luna desceu para começar a preparar o jantar. Parou no corredor quando ouviu uma voz chorosa vinda da sala de estar. Era Sam. Ela caminhou silenciosamente até lá e viu o garoto sentado no sofá, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Derek não estava lá. Luna entrou na sala e se ajoelhou na frente dele. Sam, o que aconteceu? Por que você está chorando? O menino enxugou o rosto com a manga da camisa. Papai voltou a trabalhar.
Ele disse que ficaria, mas teve que ir embora. Luna sentiu uma pontada no peito. Ela abraçou Sam com força. Às vezes, os adultos precisam trabalhar mesmo quando não querem, mas ele sempre vai embora. Sam Fungo. Ele não gosta de estar comigo? Claro que gosta. Luna segurou o rosto do menino entre as mãos. Seu pai te ama muito, Sam. Você é a coisa mais importante do mundo para ele. Então por que ele vai embora o tempo todo? Luna respirou fundo, escolhendo as palavras com cuidado. Às vezes, os adultos têm medo dos sentimentos, de se aproximar demais. Porque quando você ama alguém de verdade, dói muito perdê-lo. E seu pai já perdeu alguém muito importante, então agora ele está com medo. Minha mãe. Luna sentiu. Sim, mas sabe de uma coisa? Ter medo não significa que ele não te ama. Significa que ele te ama tanto que a ideia de te perder o assusta. Sam pensou por um momento. E você, Luna? Você também está com medo? A pergunta pegou Luna desprevenida. Ela deu um sorriso triste às vezes. Mas estou aprendendo que ter medo não deve nos impedir de amar as pessoas, porque o amor é a coisa mais importante que existe. Você ama meu pai? Luna congela. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Foi então que ouviu uma voz atrás dela. Você tem razão. Eu amo. Luna se virou rapidamente. Dererick estava parado na porta, ainda de terno, com uma expressão tão vulnerável que ela quase não o reconheceu. Estou com medo, repetiu ele, aproximando-se. Estou com medo de chegar perto demais, de me importar demais, de perder de novo. Sam enxugou as lágrimas e olhou para o pai. Dererick ajoelhou-se diante do filho e de Luna. Desculpe, Sam, por ter ficado longe, por não estar aqui quando você precisou de mim. O menino se jogou nos braços do pai e Dererick o abraçou com força. Luna se levantou para dar espaço, mas Dererick estendeu a mão e agarrou seu pulso. Não vá, disse ele suavemente. Por favor. Luna ficou imóvel, com o coração acelerado. Dererick a encarou com tanta intensidade que ela ficou sem fôlego. Precisamos conversar, disse ele. Uma conversa de verdade. Sem correrias, sem interrupções. Luna engoliu em seco. Quando hoje à noite, depois que Sam for dormir? Ela hesitou. Uma parte dela queria dizer não para proteger o coração. Mas a outra parte, a parte que sentia falta das risadas dele, dos momentos bobos na cozinha, dos olhares que duravam mais do que deveriam, essa parte queria ouvir o que ele tinha a dizer. Tudo bem, ela concordou cautelosamente. Depois que Sam finalmente adormeceu, Luna desceu as escadas com o coração batendo mais rápido do que gostaria de admitir. Ela encontrou Derek na sala, sentado no sofá, com as mãos entrelaçadas e os cotovelos apoiados nos joelhos. Ele olhava para o chão como se estivesse tentando reunir coragem. Luna parou na porta, com os braços cruzados em uma postura defensiva. Então, disse ela, quebrando o silêncio. É aqui que você me faz um discurso corporativo sobre limites profissionais. Dererick levantou a cabeça e quase sorriu. Não, eu só quero parar de correr. Luna sentou-se na poltrona em frente a ele, mantendo uma distância segura. Ela esperou. Dererick respirou fundo antes de começar. Não sou bom nisso. Falar sobre sentimentos, sobre o que está acontecendo aqui dentro. Ele tocou o peito. Mas eu prometi que tentaria. Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. Ser pai solteiro é difícil, mais difícil do que eu pensava. Às vezes olho para o Sam e me pergunto se estou fazendo algo certo, se sou o pai que ele merece ou se estou apenas falhando. Luna abriu a boca para falar, mas Dererick levantou a mão. Deixe-me terminar, por favor. Ela assentiu. Quando minha esposa morreu, eu não tinha ideia de como lidar com a situação. Ela era quem mantinha tudo sob controle. Eu era o cara do trabalho, o cara das reuniões, o cara dos contratos. Ela era o coração do lar. E quando ela se foi, entrei em pânico. De repente, eu tinha um filho de 2 anos e não fazia ideia de como ser mãe e pai ao mesmo tempo. Sua voz tremeu um pouco, mas ele continuou. Os pais dela começaram a questionar tudo. Disseram que eu não estava por perto o suficiente, que a Sam precisava de mais do que eu podia dar. E o mais difícil foi que eles estavam certos. Eu não estava lá.
Eu me enterrei no trabalho porque era a única coisa que eu sabia fazer. O único lugar onde não me senti completamente perdida. Luna sentiu um aperto no peito. Nunca tinha visto Dererick tão vulnerável. Eu construí muros. Dererick admitiu, grandes e grossos. Porque se eu não deixasse ninguém entrar, não teria que sentir a dor de perder alguém novamente. E funcionou. Por 3 anos, funcionou até você aparecer. Luna sentiu o rosto esquentar. Você entrou na minha casa com seus chinelos de flamingo, suas piadas ruins, suas panquecas em formato de dinossauro, e de repente Sam estava sorrindo de novo, rindo, sendo criança. E eu percebi que a casa não era mais apenas uma casa. Era um lar. Dererick finalmente a all who knows all us. E isso me assustou, porque quanto mais eu via você com ele, mais eu começava a te ver de forma diferente, não como a babá, mas como algo mais. E eu não consigo, porque se eu deixar isso acontecer e der errado, não sou só eu que saio machucado. O Sam também. Luna ficou em silêncio por um momento, absorvendo tudo. Então, para a surpresa de Dererick, ela soltou uma risadinha. Nossa, você é humano, disse ela com um sorriso torto. Aqui, eu estava pensando que você realmente era um robô programado para assinar contratos e usar ternos perfeitos. Dererick balançou a cabeça, quase rindo. Você nunca leva nada a sério, não é? Não é isso. Luna suspirou, o sorriso desaparecendo. É que eu uso o humor para não chorar, sabe? Porque se eu parar e pensar muito nas coisas, tudo fica pesado demais. Ela olhou para as próprias mãos. Eu te entendo mais do que você imagina. Dererick esperou, sentindo que agora era a vez dela. Luna respirou fundo. Meu pai sempre dizia que eu nunca seria bom o suficiente para nada. Que eu era muito barulhento, muito desajeitado, muito sonhador. Ele queria que eu fosse advogado, médico ou qualquer coisa que impressionasse os amigos dele. Mas eu só queria ser feliz, e isso nunca foi suficiente para ele. Sua voz ficou mais suave. Minha mãe era diferente. Ela me entendia, me apoiava, me dizia que ser diferente era uma coisa boa. Mas ela morreu quando eu tinha 18 anos. E depois disso, meu pai e eu nos distanciamos. Assim como o resto da minha família. Sem ela, não havia mais nada que nos mantivesse unidos. Luna enxugou os olhos rapidamente. Então, vim para Nova York. Comecei a trabalhar como babá porque cuidar de crianças me faz sentir que estou fazendo algo importante, algo significativo, mesmo que meu pai nunca tenha achado que fosse motivo de orgulho. Ela olhou para Derek, e então conheci vocês dois, você e Sam. E pela primeira vez em anos, senti que fazia parte de algo, parte de uma família, mesmo que não fosse realmente minha. O silêncio que se seguiu foi carregado de emoção. Dererick se inclinou para a frente, sem perceber, pegou a mão de Luna. Ela olhou para as mãos deles, surpresa. Ele não pareceu notar o que tinha feito. Estava muito focado nos olhos dela. Você é boa o suficiente, Luna, disse ele, com a voz firme. Mais do que boa o suficiente. Você é incrível, e quem não vê isso é cego. Luna sentiu o coração disparar. A mão de Dererick era quente, firme, segurando a dela como se fosse a coisa mais natural do mundo, e ele não a soltava. Ela olhou para ele. Dererick olhou de volta. O espaço entre eles de repente pareceu menor. Ou talvez sempre tivesse sido pequeno e eles só agora estivessem percebendo. Dererick se inclinou levemente. Luna também. O ar estava pesado de expectativa. Luna! A voz de Sam ecoou lá de cima. Luna, onde você está? Eles se separaram instantaneamente, como se tivessem sido pegos fazendo algo errado. Dererick soltou a mão dela e Luna sentiu o frio imediatamente. Passos rápidos desceram as escadas. Sam apareceu na sala segurando seu dinossauro azul. Luna, eu não consigo dormir. O Rex tem medo do escuro. Luna sorriu, tentando acalmar a respiração. O Rex está com medo ou você? Sam franziu a testa. Ok, sou eu. Mas você sobe comigo? Claro! Luna se levantou, mas Sam olhou para as mãos dela e do pai. Vocês dois estavam de mãos dadas? Perguntou o menino, com os olhos brilhando. Luna correu. Não, eu só estava ajustando o relógio dele. O relógio está no pulso dele, não na mão.
Sam apontou com aquela lógica infantil perfeita. Derek Pegaria. Sam, você não deveria estar na cama. Vocês dois vão se casar. Sam ignorou a pergunta do pai. Porque a Lily, da escola, diz que adultos só andam de mãos dadas quando vão se casar. Sam, não é assim que funciona, Luna tentou explicar. Mas vocês eram muito próximos. Igualzinho aos filmes, logo antes do beijo. Derek cobriu o rosto com a mão, visivelmente envergonhado. Sam, lá em cima agora, mas eu só quero saber se... Lá em cima, repetiu Derek, embora houvesse um leve sorriso no rosto. Sam fez beicinho, mas obedeceu. Luna o seguiu, ainda sentindo o calor da mão de Derek na sua. No quarto, ela ajudou Sam a se acomodar, aconchegou-o e sentou-se ao seu lado. Luna, Sam Sir. Você gosta do meu pai? Luna hesita. Seu pai é um bom homem. Não foi isso que eu perguntei. O garoto era esperto demais para o seu próprio bem. Derma, Sam. Luna beijo sua testa. Conversamos amanhã. Você sempre diz isso e eu sempre fico enrolando. Eu sei. Ela sorriu. Mas algumas coisas são complicadas demais para explicar. Sam fechou os olhos, mas murmurou antes de adormecer. Acho que você e o papai deveriam ficar juntos. Vocês dois ficam felizes quando estão perto um do outro. Luna ficou mais alguns minutos esperando que ele adormecesse completamente. Quando ela finalmente desceu, Derek ainda estava na sala esperando. Ele está dormindo? Perguntou. Está sim. E me perguntou sobre você no caminho. Derek sorriu. Ele é persistente. Puxou ao pai. Eles ficaram ali por um momento, sem saber o que dizer. Tanta coisa havia acontecido naquela noite. Tanta coisa havia sido revelada. Na manhã seguinte, depois que todos terminaram o café da manhã, a campainha tocou. Derek e Luna olharam para a porta. Quem estaria tocando àquela hora? Derek foi até a porta e a abriu. Uma mulher de terno estava do lado de fora, segurando uma pasta com uma expressão profissional. Sr. Campbell, ela perguntou. Sou Jennifer Hayes, assistente social do condado. Estou aqui para uma consulta de acompanhamento sobre o caso de guarda compartilhada do menor Samuel Campbell. Derek Angela. Luna sentiu o estômago revirar. A assistente social deu um sorriso educado. Sei que é cedo, mas posso entrar? Não vai demorar muito. Derek abriu a porta completamente, tentando manter a compostura. Claro. Entre, disse ele, com a voz tensa. Jennifer Hayes entrou em casa com passos medidos, os olhos percorrendo o espaço com atenção profissional. Luna, que estava na sala de estar, levantou-se rapidamente, alisando a blusa de puro nervosismo. Bom dia, cumprimentou a assistente social. Você deve ser a babá, não é? Luna Parker. Ela estendeu a mão. Prazer em conhecê-la. Jennifer apertou sua mão educadamente e pegou um bloco de notas da pasta. Como eu disse ao Sr. Campbell, esta é apenas uma verificação de rotina. Nada como que se preocupar. Só queremos ter certeza de que Samuel está em um ambiente saudável. E um grito alto a interrompeu. Todos se viraram para as escadas. Sam desceu correndo completamente nu, usando apenas uma cueca na cabeça como um chapéu. Eu sou o Super Sam, gritou o garoto, com os braços estendidos como se estivesse voando. E estou aqui para salvar o mundo das roupas. Os olhos de Luna se arregalaram. Derek Angela. Jennifer Hayes piscou várias vezes, como se tentasse processar o que estava vendo. Sam, disse Derek, com a voz um pouco mais alta do que o normal. Vá se vestir agora mesmo. Mas eu estou com calor, protestou Sam, parando bem na frente da assistente social. Quem é você? Jennifer abriu a boca, mas Luna foi mais rápida. Ela correu até Sam, tirou o moletom, ficando apenas com a camiseta de baixo, e enrolou o menino nele. Vamos, campeão. Hora de se vestir, disse ela, levantando-o nos braços. O Super Sam precisa de um uniforme de verdade. Mas Luna, nada de bandas. Ela já estava subindo as escadas com ele. E tire essa calcinha da cabeça antes que ela vire um chapéu permanente. Derek esfregou o rosto e respirou fundo. Quando olhou para Jennifer, sua expressão era difícil de interpretar. Desculpe, disse Derek.
Ele está passando por uma fase criativa. Crianças são imprevisíveis, respondeu Jennifer, anotando algo em seu bloco de notas. Luna voltou alguns minutos depois com Sam agora vestido com uma camiseta de dinossauro e shorts. Ele ainda parecia um pouco decepcionado por ter perdido a chance de ser o Super Sanu. Tudo pronto, anunciou Luna. Crise do guarda-roupa resolvida. Então ela olhou para baixo e percebeu. Sua camiseta branca tinha uma enorme mancha vermelha de molho de pizza bem no meio, do café da manhã. Ah, perfeito, murmurou ela para si mesma. Era só o que eu precisava para parecer ainda mais profissional. Jennifer olhou para a mancha, mas não disse nada. Apenas fez outra anotação. Derek percebeu o desconforto de Luna e rapidamente tentou mudar o foco. Vamos sentar, ofereceu, gesticulando em direção ao sofá. Claro, Jennifer sentou-se graciosamente, cruzando as pernas. Luna sentou-se ao lado de Sam, que imediatamente subiu em seu colo. Derek permaneceu de pé, com a postura rígida, como se estivesse em uma reunião de negócios. E, Sr. Campbell, começou Jeff. Como vão as coisas? Sam já se adaptou à rotina? Sim, muito bem, respondeu Derek, com a voz formal. Ele vai à escola todos os dias, faz suas atividades, tem uma rotina regular. Jennifer olhou para Sam. E você, Sam? Gosta de morar aqui com seu pai? Sam assentiu, abraçando seu dinossauro contra o peito. Sim, Luna faz panquecas engraçadas. E o papai joga videogame comigo agora. Jennifer sorriu e anotou mais alguma coisa. E a Luna mora aqui com você? Não, respondeu Derek rapidamente. Ela tem um quarto lá em cima, mas é só para facilitar o trabalho. Ela cuida da Sam enquanto eu estou no escritório. Entendo. Jennifer olhou para Luna. E como estão as coisas aqui, senhorita Parker? Luna sentiu os olhos de todos sobre ela. Respirou fundo e tentou soar confiante. É bom. Sam é uma criança maravilhosa, e o Sr. Campbell é um pai dedicado. Dedicado, repetiu Jennifer. Você pode explicar melhor? Luna olhou para Derek. Que parecia tenso. Ele trabalha muito. É verdade. Mas sempre que pode, ele está aqui. Ele janta com o Sam, brinca com ele, se mantém envolvido na vida dele. Ele está aprendendo a equilibrar tudo. Jennifer tomou mais notas. O silêncio na sala era pesado. Sr. Campbell, disse Jennifer finalmente. Estou aqui porque a família Monroe solicitou uma reavaliação da custódia. Eles alegam que o senhor não tem tempo suficiente para cuidar adequadamente do Samuel e que seria melhor deixá-lo sob os cuidados deles. Derek cerrou os dentes. Com todo o respeito, eles estão errados. Eu entendo a sua posição, continuou Jennifer. Mas preciso fazer uma avaliação objetiva. É por isso que estou aqui para ver como Samuel está realmente vivendo. Ela olhou ao redor. A casa estava razoavelmente arrumada. Havia brinquedos espalhados por toda parte. Mas não estava bagunçada. Parecia habitada, como uma casa de verdade. Posso fazer algumas perguntas ao Sam? Perguntou Jennifer. Sozinha? Derek hesitou, mas assentiu. Luna colocou-se no chão e sussurrou em seu ouvido, só diga a verdade, ok? Sam assentiu e seguiu Jennifer até a cozinha. Assim que ficaram sozinhos, Luna se virou para Derek. Você não me disse que estava tendo problemas com a custódia. Derek suspirou e sentou-se no sofá. Eu não queria te preocupar, e não achei que fosse tão sério. Mas a mãe da minha esposa, Elizabeth, sempre acreditou que eu não era pai o suficiente. Ela quer o Sam. Ela acha que pode dar a ele uma vida melhor. Luna sentiu um aperto no peito. Será que ela consegue? O quê? Derek olhou para ela, surpreso. Ela pode dar uma vida melhor a ele? Derek ficou em silêncio por um momento. Financeiramente, sim. Emocionalmente, talvez. Ela tem tempo, paciência, tudo. Eu não. Derek, isso não é verdade. É sim. Você sabe. Sou um pai péssimo. Explodo micro-ondas, falto às reuniões da escola, passo mais tempo no escritório do que em casa. Luna sentou-se ao lado dele. Mas você está tentando, e isso importa. Sam sabe que você o ama.
Dererick olhou para ela, com os olhos cansados. Isso importa para um juiz? Antes que Luna pudesse responder, Jennifer e Sam voltaram. O menino correu até o pai e subiu em seu colo. Jennifer olhou para os dois, depois para Luna, e finalmente fez uma última anotação. Parece que seu filho está bem, Sr. Campbell, disse ela, fechando o bloco de notas. E cercado de muito amor, Dererick soltou um suspiro de alívio. Obrigado. Jennifer S.E. Levanto. Vou escrever meu relatório e enviá-lo ao tribunal, mas posso dizer que a casa está em ordem. Sam está feliz e saudável, e está claro que há pessoas aqui que se importam com ele. Ela olhou para Luna, especialmente você, Srta. Parker. Seu carinho por esta família é evidente. Luna sentiu o rosto esquentar. Jennifer caminhou até a porta, mas antes de sair, virou-se. Uma última coisa, Sr. Campbell. Se precisar de referências adicionais para o caso, pessoas que possam falar sobre o ambiente familiar, seria sensato prepará-las. E com isso, ela foi embora. Dererick ficou parado, processando tudo. Depois de alguns segundos, olhou para Luna. Luna, preciso te perguntar uma coisa. Ela esperou. Você estaria disposta a ser uma referência formal no caso para testemunhar sobre como as coisas estão por aqui? Sobre como Sam está? Luna piscou, surpresa. Você quer que eu vá ao tribunal? Sim. Se chegar a esse ponto, você passa mais tempo com ele do que com qualquer outra pessoa. Você vê tudo. O juiz precisa ouvir isso. Luna olhou para Sam, que brincava no chão com seu dinossauro. Então ela olhou para Derek. Claro, disse ela, embora sua voz soasse hesitante. Tem certeza? Tenho certeza. Eu ajudo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, seus olhos demonstravam dúvida, porque testemunhar significava se envolver ainda mais. Significava assumir um compromisso, e parte dela tinha medo do que isso poderia significar para o seu próprio coração. 3 dias após a visita da assistente social, a vida na casa parecia ter voltado ao normal, ou quase. Luna notou que Dererick estava mais tenso, checando o celular constantemente, como se esperasse más notícias a qualquer momento. Naquela manhã de sábado, Luna estava na cozinha com Derek e Sam, os três fazendo panquecas. Mas não eram quaisquer panquecas. Eram panquecas artísticas. A minha vai ser um unicórnio, anunciou Sam, despejando a massa na frigideira em um formato completamente aleatório. Parece mais uma lesma com chifre, brincou Luna, rindo. E a sua é melhor. Sam apontou para a panqueca da Luna, que deveria ser um gato, mas parecia mais um alienígena deformado. Derek tentava fazer um círculo perfeito, mas a massa continuava escorrendo para os lados, formando algo que parecia uma ameba. Sr. Campbell, suas habilidades culinárias estão impressionantes como sempre, provocou Luna. Pelo menos as minhas não vão dar pesadelos a ninguém, respondeu ele, olhando para o gato alienígena de Luna. Os três estavam rindo quando a campainha tocou. Derek franziu a testa e foi atender. Ao abrir a porta, congelou. Elizabeth. Luna, que estava virando uma panqueca, parou no meio do caminho. Elizabeth, sua sogra, uma mulher bem vestida de 60 e poucos anos, entrou na casa. Cabelos grisalhos impecavelmente penteados, roupas caras, mas modestas, postura ereta. Ela olhou ao redor com olhos penetrantes. Derek cumprimentou-o em tom formal. Espero não estar atrapalhando. Não, claro que não, respondeu Derek, claramente mentindo. O que há atrás aqui? Falei com a assistente social, disse Elizabeth, caminhando em direção à cozinha. Ela mencionou que Sam está bem. Eu queria ver com meus próprios olhos. Ao entrar na cozinha, ela parou. Sam tinha farinha no rosto. Luna segurava uma espátula pingando massa e Dererick tinha uma mancha de calda de chocolate na camisa. Vovó! Sam correu até ela e abraçou suas pernas. Elizabeth sorriu, mas foi um sorriso forçado. Ela afagou a cabeça do neto. Olá, Corito! O que você está fazendo? Panquecas de unicórnio. Sam mostrou a ela sua criação na frigideira. Elizabeth olhou para Luna, examinando-a da cabeça aos pés. Você deve ser a babá, Luna Parker, disse ela, estendendo a mão, tentando limpar uma flor primeiro. Prazer em conhecê-la, Sra. Monroe.
Elizabeth apertou a mão dela brevemente, sem muito entusiasmo. Ouvi falar muito de você da assistente social. Seu tom era neutro, mas Luna sentiu que havia algo por trás daquelas palavras. Derek Pegaria. Elizabeth, se eu soubesse que você viria, eu teria vindo. Preparado a casa? Elizabeth interrompeu. Prefiro assim para ver como as coisas realmente são. Ela olhou ao redor para a cozinha bagunçada, as panquecas de formatos estranhos e os 3 cobertos de farinha e calda. Interessante, foi tudo o que ela disse. Vovó, a senhora vai ficar? Perguntou Sam, esperançosa. Elizabeth olhou para o neto e sua expressão se suavizou. Se seu pai não se importar, eu gostaria de passar alguns dias aqui para passarmos um tempo juntos. Derek não tinha como dizer não. Claro, sinta-se em casa. E foi assim que começaram os dias mais estranhos que Luna já viverá naquela casa. Elizabeth se instalou no quarto de hóspedes, desde o primeiro dia, observou tudo. Luna sentia os olhos dela o tempo todo. Quando brincava com Sam, quando cozinhava, quando ajudava com a lição de casa no segundo dia, Luna estava dando banho em Sam quando deixou cair o frasco de shampoo. Rolou pelo chão do banheiro e bateu na porta. Elizabeth apareceu imediatamente. Está tudo bem? Sim, só o shampoo agindo de forma rebelde, disse Luna, pegando o frasco do chão. Elizabeth observou Luna secar Sam, vestir o pijama e pentear seu cabelo com cuidado. Você faz isso todo dia? Sim, faz parte da rotina. Elizabeth assentiu, mas não disse mais nada. No terceiro dia, Luna estava preparando o almoço quando queimou um pouco o arroz. Elizabeth estava na cozinha e comentou: você deveria diminuir o fogo mais cedo. Eu sei, respondeu Luna, tentando não parecer na defensiva. Me distraí por um segundo. Basta um segundo para as coisas darem errado, disse Elizabeth, mas seu tom não era cruel. Era apenas factual. Luna começou a se sentir pressionada, como se estivesse sendo constantemente testada. Mas então, no quarto dia, algo mudou. Sam estava brincando na sala quando tropeçou e caiu, ralando o joelho. Começou a chorar alto. Luna correu até ele, pegou-o no colo e o carregou para a cozinha. Deixe-me ver, campeão. Ela examinou o joelho dele. Ah, só um arranhãozinho. Você é forte. Vai sarar logo. Ela pegou um band-aid do armário, mas não era qualquer band-aid. Tinha desenhos de super-heróis. Olha só. O Homem-Aranha vai proteger seu joelho agora, disse ela com cuidado, colocando o curativo. Sam parou de chorar e olhou para o curativo. Sério? Sério? E sabe o que mais ajuda? Luna fez uma cara séria. Sorvete medicinal. Sorvete medicinal? Sam repetiu, com os olhos brilhando. Sim, está cientificamente comprovado que sorvete cura joelhos ralados. Luna abriu o freezer e tirou uma casquinha. Elizabeth, que observava da porta, balançou a cabeça, mas havia um pequeno sorriso no canto da boca. Nos dias seguintes, Elizabeth continuou observando, mas Luna percebeu que o olhar crítico estava mudando, tornando-se mais suave, mais curioso. Certa noite, Luna estava contando uma história para Sam dormir quando Elizabeth apareceu na porta do quarto. Ela ficou lá ouvindo Luna fazer vozes diferentes para cada personagem, fazendo Sam rir. Quando o menino finalmente adormeceu, Elizabeth seguiu Luna até o corredor. Você se dá bem com ele, disse ela, e Luna percebeu que não era uma crítica. Era um reconhecimento. Obrigada. Ele é um menino incrível. Elizabeth olhou para a porta do quarto de Sam. Esta casa costumava ser tão vazia, fria, como um museu. Mas agora a vida aqui. Luna não sabia o que dizer. Elizabeth olhou para ela. Você trouxe isso, a vida, o calor. E então, sem dizer mais nada, ela foi para o seu quarto. Luna estava parada no corredor, com o coração apertado. Elizabeth estaria começando a gostar dela ou seria apenas um comentário casual? No dia seguinte, Luna estava passando pelo escritório de Derek quando ouviu a voz dele ao telefone. Sim, preciso de alguém para começar na segunda-feira. Uma governanta para preparar o café da manhã e organizar a casa. Você pode me enviar o currículo? Luna parou. Seu estômago embrulhou. Uma governanta para fazer o café da manhã.
Mas era ela quem fazia o café da manhã todos os dias. Era ela quem fazia as panquecas, os ovos, o café. Era ela quem arrumava a mesa. E agora ele ia contratar alguém para fazer o trabalho dela. Luna entrou no escritório sem bater. Derek desligou o telefone rapidamente. Luna, eu sou uma empregada doméstica. Ela o interrompeu, com a voz trêmula. Você vai contratar uma empregada doméstica? Derek suspirou. É necessário. Com Elizabeth aqui e com o processo de custódia, preciso mostrar que a casa está em ordem, que tem uma estrutura profissional. Estrutura profissional. Luna sentiu sua raiva aumentar. Eu não tenho estrutura suficiente. Isso não tem a ver com você. Claro que tem. Luna cruzou os braços. Você está me substituindo. Colocando cada peça no lugar certo. A governanta cuida da casa e do café da manhã. E eu sempre cuido do Sam e do café da manhã que ele adora. Agora eu nem preparo o café da manhã dele. Daqui a alguns dias, serei só mais uma funcionária descartável. Luna, você está exagerando. Não estou. Você está tentando formalizar tudo. Me coloque numa caixa, mas eu não sou uma peça decorativa, nem um trampolim para um milionário solitário. Derek se levantou da cadeira. Você sabe que não é isso. Então o que foi? Eles ficaram cara a cara. Respiravam rápido, a tensão preenchendo todo o espaço entre eles. E então Derek a beijou. Não foi gentil. Não foi planejado. Foi puro impulso. A frustração da necessidade se transformou em outra coisa. Luna ficou surpresa por um segundo, mas então retribuiu o beijo, com as mãos agarrando seus ombros. Quando finalmente se separaram, ambos estavam sem fôlego. Luna, Derek começou, mas ela o beijou novamente. E desta vez, eles não pararam. Naquela noite, eles cruzaram uma linha que não deveriam ter cruzado. Na manhã seguinte, Luna acordou no quarto de Derek. A luz do dia entrava pela janela, e a realidade do que havia acontecido a atingiu como um balde de água fria. Derek estava sentado na beira da cama, já vestido, com a cabeça entre as mãos. Derek, chamou Luna, puxando o lençol ao redor do corpo. Ele não se virou. Isso foi um erro. As palavras a atingiram como um soco. O quê? Derek finalmente olhou para ela, mas havia distância em seus olhos. A Elizabeth está aqui. O caso da custódia está avançando. Se ela descobrir que estou tendo um romance com a babá, vou perder o Sam. Luna sent you as lágrimas arderam. Então é isso, foi só um erro. Luna, por favor, don't entender. Eu entendo perfeitamente. Ela se levantou, pegando suas roupas. Você quer que eu esqueça tudo e volte a ser a babá profissional? Sim, disse Derek, e essa palavra doeu mais do que Luna esperava. Ela saiu da sala, murmurando para si mesma. Se ele tivesse dito que deveríamos esperar até que a custódia fosse oficializada, eu teria entendido. Mas chamar isso de erro já é demais. No dia seguinte, Luna não aguentou mais. Subiu para o quarto e começou a fazer as malas. Foi quando Sam entrou. Luna, o que você está fazendo? Ela parou, com as mãos tremendo. Sam. O menino viu a mala aberta e seus olhos se encheram de lágrimas. Você vai embora. Sua voz falhou. Sam, não vá, Luna. Ele correu até ela e a abraçou, chorando. Por favor, eu te amo. Quero que você seja minha nova mamãe. Luna sentiu o coração se partir em 1000 pedaços. Ela se ajoelhou e o abraçou. Sam, eu também te amo. Mas às vezes as coisas não acontecem como queremos. Mas por quê? Ele soluçou. Por quê? Luna não tinha resposta. Eu preciso ir, mas vou te visitar sempre. Eu prometo. Mas, mesmo enquanto dizia isso, sabia que era mentira. Porque ficar perto daquela família depois de tudo seria doloroso demais. Luna enxugou rapidamente as lágrimas e soltou Sam. Vai ficar tudo bem, campeão, disse ela, tentando sorrir. Você é forte e seu pai te ama muito. Mas eu quero você aqui, insistiu Sam, agarrando-se à blusa. Luna olhou para o menino e sentiu o peito apertar ainda mais. Como explicar a uma criança de 5 anos que o mundo adulto é complicado demais, que às vezes o amor não basta?
Foi então que ela ouviu passos no corredor. Ela se virou e viu Elizabeth parada na porta, observando a cena com uma expressão séria. Sam, querida, disse Elizabeth suavemente. Você pode descer e me trazer um suco? Sam hesitou, olhando de Luna para a avó. Mas eu vou falar com a Luna. Eu prometo, Elizabeth assegurou. Relutantemente, Sam saiu da sala, ainda fungando. Assim que ficaram sozinhas, Elizabeth entrou e fechou a porta atrás de si. Então, você vai mesmo embora? Não era uma pergunta. Luna voltou a arrumar as malas, evitando o olhar da mulher. Sim, acho que é para o bem de todos. Para o bem de quem? Luna parou, com as mãos apoiadas numa camisa dobrada. Para todos, Elizabeth cruzou os braços. Não me parece. O Sam está chorando. Você está chorando. E tenho certeza de que o Derek, onde quer que esteja, também não está bem. O Dererick está bem, respondeu Luna, com a voz mais ríspida do que pretendia. Ele deixou bem claro que eu sou apenas a babá, nada mais. Elizabeth ficou em silêncio por um momento, observando Luna. Você o ama? A pergunta pegou Luna de surpresa. Ela abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. É uma pergunta simples, insistiu Elizabeth. Não é por falta de amor, disse Luna finalmente, fechando a mala. É por motivos pessoais, complicados, e prefiro não entrar em detalhes. Ela pegou a mala e caminhou em direção à porta, mas Elizabeth não se mexeu. Você mudou esta casa. Quando cheguei, esperava encontrar um museu frio como sempre. Mas, em vez disso, encontrei vida, risos, amor, e tudo isso graças a você. Luna sentiu as lágrimas retornarem. Elizabeth, por favor, não torne isso mais difícil. Sam precisa de você. Elizabeth continua. E, quer você admita ou não, Dererick também precisa de você. Luna balançou a cabeça e passou por ela, descendo as escadas com a mala pesada. Sam estava no hall de entrada, o suco esquecido na mão, seus olhos diziam, Luna. Ela se ajoelhou e beijou sua testa. Seja um bom menino, ok? E cuide do seu pai. Ela se levantou rapidamente antes que sua coragem se esvaísse e abriu a porta. Foi então que ouviu Elizabeth atendendo o telefone. A mulher discou um número com dedos rápidos e firmes, mas Luna não parou. Ela saiu pela porta, arrastando a mala escada abaixo. Derek, a voz de Elizabeth ecoou pelo corredor. Você precisa voltar para casa agora mesmo. Não, você está bem, continuou ela. Mas a Luna vai embora. E você é um tolo se deixar a mulher que você ama ir embora assim. Sim, eu disse. A mulher que você ama. A mulher que mudou seu lar. A mulher que dá amor ao seu filho. A mulher que te fez humano novamente. Houve uma pausa. Não me importa se você tem uma reunião. Cancele, disse Elizabeth com firmeza. Porque se você não estiver aqui nos próximos 10 minutos, você vai perdê-la. E desta vez a culpa será sua. Ela desligou o telefone e olhou para a porta, mas Luna já tinha ido embora. Luna caminhou pela rua sem olhar para trás, com lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela não tinha carro, nem para onde ir imediatamente, então fez a única coisa que podia. Caminhou até o ponto de ônibus mais próximo e sentou-se no banco. A mala estava ao lado dela. Luna abraçou os joelhos e chorou. Chorou por Sam. Chorou por Derek. Chorou por si mesma e pela tolice de se apaixonar por alguém que não conseguia retribuir seu amor. Ela não sabia quanto tempo havia se passado quando ouviu passos correndo. Olhou para cima e viu Derek. Ele estava sem paletó, a gravata estava torta e o cabelo bagunçado, como se tivesse corrido o caminho todo. Luna! Ele ofegou, tentando recuperar o fôlego. Ela rapidamente enxugou o rosto e desviou o olhar. Dererick se ajoelhou na frente dela, forçando-a a encará-lo. Derek, não faça isso, implorou Luna, com a voz embargada. Por favor, me desculpe, disse ele. E havia dor genuína em seus olhos. Me desculpe por.